A Sarada destruiu o Ryu Shinju completamente com seu novo poder do Mangekyo Sharingan. Porém, cara, ela usou apenas um olho, e o seu verdadeiro adversário é o Sasuke vilão, Hidari. E a questão era, se essa batalha iria demorar muito. Galera, a gente precisa comentar sobre os reais poderes da Sarada, e sobre também o que o Kimoto deixou escapar de propósito, revelando o que está para acontecer. E não é só isso. Então, sem enrolação, só bora. Cara, foram necessários mais de 20 capítulos, mais de um ano de lançamento de Boruto Vortex, para a gente ver o verdadeiro poder do Mangekyo Sharingan da Sarada, e ainda mostrou apenas a metade do poder dela, porque a outra nós desconhecemos. Porém, desde o começo a gente já esperava algo desse tipo, que o Kimoto não viria mostrar todos os poderes dela. Afinal, o verdadeiro adversário da Sarada não era o Ryu. Tudo bem, ele era um dos dois Shinjus, fazia parte do 10 Caudas, era inimigo do mesmo jeito, mas não aquele inimigo que está associado a cada um deles. Ou seja, Jura que é Himawari por conta da Kurama e Mamushi que é Ida, e assim vai. E o Ryu tinha seu alvo, que era o Gaara, que aliás não chegou nem sequer, perto do esconderijo dele. Se ele tivesse achado o local, teria desfeito o selamento do Shink, que protegeu o Gaara, e teria devorado ele. Se tornando ali com certeza mais poderoso ainda. Mas antes que isso acontecesse, o Kajin Koji deu a missão para que o time 7 fossem para o deserto. Afinal, ele sabia desde o início que era desta forma que a Sarada iria despertar novamente o seu Mangekyo Sharingan. Mas uma coisa que o Koji não contou nem pro Boruto, que esse despertar da Sarada teria um alto custo, um preço de uma vida. Sendo ela a Yodo, que foi morta no deserto durante a luta do Ryu. Até o momento, pelo que sabemos, ela realmente foi de arrasta. Mas antes dela ir por além, a garota fez a Sarada entender de uma vez que tinha um poder incrível dentro dela, e que estava tudo bem usar para proteger quem ela amava. Não precisava ser para todos, só para alguém. Nesse sentido, sendo ele claramente ali o Boruto. Então a Yodo conseguiu fazer a Sarada parar de se segurar e entender os sentimentos dela. E essas palavras da Yodo era a chave para o despertar do poder da Sarada, que impediu do Boruto aparecer no deserto na hora errada e ser morto. Então o despertar da Sarada foi muito bem trabalhado, teve todo um significado, um custo não só da parte dela, que é a sua visão, que terá um custo, e o preço de uma vida, que foi da Yodo. E foi interessante, galera, porque a gente esperava que ela viesse usar assim o Mangekyo contra o Ryu. Eu fiz vários vídeos sobre isso, que ela iria entrar em ação com o Mangekyo, mas estava ali 50-50, de que podia sim acontecer, como também não acontecer. E vários de vocês aí acreditando que ela iria usar o Sudonjutsu. Ainda bem que o Kimoto não estragou o momento perfeito, e fez melhor ainda. Deu a Sarada uma evolução contra o inimigo que não era o seu verdadeiro alvo, e ao mesmo tempo não entregou tudo de uma vez só. Ou seja, aquilo que acabei de dizer agora há pouco. A Sarada mostrou só 50% do poder dela aqui. Pra quem achou que isso foi demais, foi muito poder, meu amigo, era só metade. E ainda assim o Ryu não conseguiu nem sequer tocar nela. A garota abriu vários buracos negros, sugando a areia de ferro dele. Todos os ataques direcionados a ela eram rapidamente sugados para dentro desses buracos. E não só isso, além de ficar intocável, ela também controlou a gravidade ao redor dela e do Ryu, levando ele pro alto e voando também. Um controle assim, excepcional, sem afetar nada ao redor, aplicando unicamente nela e no Ryu, através dos portais que possuem gravidades, e o Shinju até tentou escapar usando sua areia de ferro, mas ele impediu, e em seguida mostrou uma parada curiosa, que ela conseguiu também, aplicando ali a gravidade sobre o corpo do oponente. Ao mesmo tempo que ela torna aquilo leve, ela também consegue pôr pressão nos corpos deles, ao ponto de nem conseguir se mexer direito, mas isso também custa muito pra ela. O Ryu tentou usar o Tsumeaki pra fugir, e ela na hora pressionou ele ainda mais, e aumentou o buraco gravitacional atrás dele, e em seguida foi engolido pelo buraco e explodido pela pressão absurda gerada pelo mesmo. E um poder dessa magnitude foi usado por apenas uns do Mangekyous, do olho direito só, que vimos ele aqui até sangrando. E todo esse poder exigiu muito dela, como sendo a primeira vez que ela usava esses poderes, ela usou muito chakra e acabou até desmaiando. Mas o Mitsuki pegou ela antes que caísse no chão. Como vimos no mangá, não sobrou nada do Ryu, foi completamente destruído. Ela solou ele sem dificuldade nenhuma, cara, na questão de ser acertado ou algo do tipo. O problema foi o gasto enorme de chakra e o sangramento de seu olho. O problema também, que ainda está por vir, que talvez veremos se ela vai tocar no assunto ou não, é sobre a cegueira. Pois todos os uchias que possuem o Mangekyo Sharingan passam por este problema, principalmente se usar demais. Seria interessante se ela roubasse o olho do Hidari. Afinal, ele é puro chakra lá do Sasuke, mesmo fazendo parte das caudas. E aí ela não teria mais o problema de cegueira. E quem sabe, hein, o Rinnegan se tornaria funcional no corpo dela. Será que daria boa, galera? Porque justo o clone do Sasuke que vai enfrentar ela. A Sarada é o alvo dele. Da primeira vez foi em Konoha, que ele foi com Jura, conseguiu achar ela, não precisou nem procurar.
ela chegou no local que ele estava, e então o Hidari solou ela e geral que tentou ajudar. Até que o Boruto chegou e a Sarada trabalhou em equipe com ele, e os dois derrotaram ele facilmente. No final, o Kawaki chegou também, diminuindo a marca dele, impedindo do Hidari fugir, e então passou fogo nele. Mas agora não tem Boruto ou Kawaki para ajudar. Porém, agora também, a Sarada não é a mesma que esta versão dela aqui, do início de Tubular Vortex, pois agora a garota sabe que tem um Mangekyo e tem um grande poder ao seu lado. E neste último lançamento, que foi o capítulo 23 de Boruto, tivemos o Kajin Koji recebendo a nova atualização enquanto o Boruto lutava contra o Jura. E nas visões do Koji sobre o futuro, um dos detalhes importantes visto entre essas linhas foi a Sarada e o Hidari. E aqui até parece que tá levando a mão pra tocar na testa dela. Até que eu fiz um vídeo ali sobre isso aqui com vocês, que pode até ser o Sasuke que está no controle do corpo do Hidari. Mas ao mesmo tempo, galera, o Hidari pode estar tentando pegar os olhos dela, porque ele já disse uma vez no próprio mangá que precisava de olhos como os dela para poder controlar o Chidori. Então, caso o Sasuke não esteja no controle do corpo do Hidari, ele pode tentar pegar o Sharingan da Sarada. Não só isso, como também aqui vemos a Sarada com o Mangekyo ativado. Então isso pode deixar o Hidari ainda mais estressado por causa do Mangekyo Sharingan. Como podem ver, galera, são detalhes assim bem interessantes a se notar. E mais um detalhe que talvez você tenha reparado, é o Mangekyo esquerdo da Sarada que está em destaque aqui. E como vimos contra o Ryu, ela usou só o olho direito. E o mais óbvio agora também é que por conta da luta dela será contra o Hidari, o seu verdadeiro adversário, que é tipo aquelas paradas nostálgicas que acontecia em Naruto, de cada membro da Akatsuki atrás de um Jinchuriki. É o caso da Sarada, ela vai lutar contra o adversário que está caçando ela, que quer absorvê-la. Então galera, é mais que óbvio que a Sarada vai lutar com tudo que tem, e consequentemente vai usar seu Mangekyo esquerdo. E se só o direito já deu a capacidade de sugar as coisas, controlar a gravidade e destruir um Shinju completamente, imagina do que o olho esquerdo dela pode ser capaz de fazer. Cara, será que permite ela acessar os buracos negros? Eu sei que você pode pensar, mas é gravidade. Este é o ponto, ela controla, então não afetaria ela. A Sarada poderia passar de boas através dos portais sem ser afetada, mas se alguém tentasse entrar sem ser convidado, seria completamente esmagado, a menos que ela controlasse a gravidade ao redor do acompanhante. Sem falar que desta forma seria tipo o Hiraishin, o Sokuneikon do Kawaki, que permite eles serem ainda mais problemáticos por causa dessa habilidade que se teleporta mais rápido. A Sarada seria ainda mais problemática também, com habilidade assim. Tá certo, que é algo que já vimos, e com certeza seria muito mais da hora vermos um poder novo, igual seu olho direito. E tem uma outra questão também, cara. Será que a Sarada irá usar o Susanoo contra o Hidari? Porque ela já possui o Mangekyo Sharingan. E de uma coisa podemos ter certeza, ela não vai apelar de cara pra mesma coisa que fez com Ryu, porque senão nem vai ter luta. Fora que gasta muito chakra. Eu acredito que ela será cautelosa, assim como tem se mostrado, não de ficar desperdiçando chakra. E mais, pode ser que isso que ela fez com Ryu não funcione com Hidari. Ah, mas por que não funcionaria? Cara, olha só, na verdade funcionaria, porém, exceto por um detalhe que torna o Hidari mais flexível contra a estabilidade do Mangekyo dela de gravidade. A Sarada pode até deixar o corpo dele imóvel, pode até pôr pressão nele com gravidade nível extremo, porém o Hidari tem uma habilidade que o Ryu não tinha, a marca de garra. O Hidari não precisa das mãos para usar, apenas dos olhos. Então como ela iria impedir dele escapar? Se ele estando nesta posição do Ryu, enquanto estivesse subindo para cima, vendo que está sendo controlado, pode muito bem lançar as faixas pretas no chão e passar por elas. E sim, ela poderia até tentar sugar as marcas, mas nem sabemos se isso é possível, já que elas se fixam no chão. E mesmo que fosse supostamente dizendo, o Hidari ainda assim poderia fugir, porque em um segundo ele consegue escapar. Pois é, cara, e ele pode voltar para a dimensão, e em seguida voltar para o local. E nisso a Sarada não pode tentar de novo e de novo, porque ela não tem chakra infinito. E também seria perda de tempo, mesmo que tivesse. Ou seja, o Hidari é um adversário perfeito para o Kimoto mostrar o poder do olho esquerdo dela. Como expliquei, fazer o mesmo que fez com Ryu pode facilmente não funcionar com o Hidari, porque ele só precisa dos olhos para escapar. E isso abriria portas para explorar o Mangekyo esquerdo dela, mais o Susanoo. Não sei pra vocês, mas pra mim, no meu ver, esse é o segundo momento perfeito pro Kimoto desenvolver os poderes dela, escalando até para o humanoide de chakra. E mais, galera, eu acredito que a Sarada possa acabar enfrentando o Jura também. E só contra ele que ela evoluísse o Susanoo para uma nova armadura. Mas e o que você acha? A Sarada vai usar o Susanoo contra o Hidari ou não? E você acha que o Hidari conseguiria escapar da habilidade gravitacional dela? Mano, só comenta aí. E valeu, até o próximo vídeo. Fui!